Você já imaginou até onde uma aventura cheia de paixão pode te levar? No Confissões e Desejos, a história de Carla, André e Luiz está de volta. E agora as coisas ficam ainda mais intensas. Prometo te contar como essa relação a três evoluiu, com momentos que vão te deixar grudado na tela e querendo saber mais. Preparado para embarcar na segunda parte dessa narrativa quente? Então, bora! Depois daquela noite inesquecível que contei no último vídeo, minha vida aos 45 anos ganhou um colorido que eu nunca imaginei. Eu, Carla, com meus cabelos castanhos e o sorriso que ilumina qualquer canto, achei que já tinha vivido de tudo. Mas ó, a aventura com André, meu parceiro de anos, e Luiz, nosso amigo de confiança, estava só começando. A gente mora numa cidadezinha pacata, onde o cheiro de pão quente e as conversas na calçada são rotina. Só que agora, nossas noites tinham um tempero novo, e eu tava adorando descobrir cada pedacinho disso. O André sempre foi o cara das ideias malucas, mas dessa vez ele tava mais empolgado que nunca. Depois da nossa primeira experiência, ele começou a falar sobre manter o barco navegando, aquela metáfora que me fazia rir, mas que agora fazia todo sentido. O Luiz, com seu jeito calmo e aquele sorriso que parecia guardar 1000 histórias, também estava super à vontade. A gente se via com frequência, seja num churrasco no quintal, seja numa noite de cartas na varanda. Mas, confesso, toda vez que a gente se encontrava, dava para sentir uma eletricidade no ar, como se soubéssemos que algo mais podia rolar a qualquer momento. Uma noite, enquanto tomávamos um vinho na sala, o André puxou o assunto. Carla, e se a gente tornasse isso mais regular? Tipo, um acordo entre nós três, sem pressão, só curtindo o momento? Meu coração deu um salto, mas não de medo. Era curiosidade misturada com uma vontade danada de viver algo novo. O Luiz, que estava sentado no sofá, levantou a taça e disse: Por mim, o barco pode zarpar quantas vezes vocês quiserem. A gente riu, mas ali, entre risadas e olhares, ficou claro que estava nascendo algo maior, algo que a gente queria explorar juntos. No começo, eu fiquei pensando se isso ia mudar nossa amizade ou o meu relacionamento com o André. Será que a gente estava arriscando demais? Mas o André, com aquele jeitão dele, sempre me tranquilizava. Carla, a gente é mais forte que isso. É só a gente se jogar e ver onde o vento leva. E o Luiz, com sua calma de sempre, completava. Enquanto todo mundo estiver na mesma página, tá tudo certo. E olha, tava mesmo. A gente começou a se encontrar mais, sempre com aquele clima leve, mas cheio de expectativa. Cada encontro era uma surpresa. Às vezes era só um jantar com conversas bobas que terminavam em risadas. Outras vezes a coisa esquentava rapidinho, com um toque aqui, um olhar ali, até que a gente se perdia no momento. Eu tava descobrindo um lado meu, que nem sabia que existia, e o melhor, sem culpa, sem peso, só com vontade de viver. O André e o Luiz pareciam mais conectados do que nunca, e eu me sentia a rainha daquele barco que a gente estava navegando juntos. Um fim de semana, o André chegou com uma ideia que fez meus olhos brilharem. Que tal uma viagem? Só nós três, num lugar onde ninguém nos conhece, para curtir sem amarras. Ele sugeriu uma pousada no meio do mato, a umas 2 horas da nossa cidade, com chalés rodeados de árvores e um riacho que parecia coisa de filme. Eu topei na hora. E o Luiz, com aquele sorrisinho esperto, disse: Se tem natureza e vocês, eu já tô dentro. Malas prontas, lá fomos nós. Chegamos na pousada num sábado à tarde, com o sol brilhando e o ar fresquinho. O chalé era perfeito. Uma cama king bem no meio, um sofá aconchegante e uma varanda com vista para o verde. Assim que entramos, o André abriu uma garrafa de espumante e o Luiz colocou uma playlist de músicas que misturava MPB com uns sons mais sensuais. Eu tava com um vestido leve, daqueles que dançam com o vento, e percebi os dois me olhando, como se eu fosse o prato principal da noite. Meu coração já estava acelerado. Naquela noite, a coisa fluiu como nunca. A gente dançou na varanda,
com o André me puxando pela cintura e o Luiz colado atrás de mim, sussurrando no meu ouvido que eu tava mais linda que o pôr do sol. Era como se a gente tivesse ensaiado cada movimento, mas ao mesmo tempo fosse tudo tão natural. Quando voltamos pro chalé, as coisas esquentaram de verdade. As mãos deles exploravam cada curva minha com uma mistura de carinho e desejo, e eu me entreguei como nunca. Foi intenso, libertador, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. No dia seguinte, acordamos os três embolados na cama, rindo da bagunça que a noite tinha sido. O André fez café, o Luiz fritou uns ovos, e eu só observava, pensando como a vida podia ser tão boa. Passamos o dia explorando a pousada, nadando no riacho e trocando carinhos sem pressa. Mas teve um momento que ficou marcado. Enquanto a gente estava na varanda, o Luiz olhou para mim e pro André e disse: "Vocês me fizeram sentir vivo de novo." Aquilo me pegou de jeito, porque percebi que não era só sobre desejo, era sobre conexão, sobre dividir algo especial. Quando voltamos para casa, a viagem tinha deixado um gostinho de quero mais. A gente começou a planejar outros rolês, mas também a curtir os momentos simples, como um jantar em casa ou uma noite vendo filme. Cada encontro reforçava que o que a gente estava vivendo era único, e eu estava amando cada segundo disso. Com o tempo, nossa dinâmica foi ficando cada vez mais natural. O André, o Luiz e eu criamos uma espécie de rotina, mas sem monotonia. Às vezes era só uma noite de conversa e vinho. Outras vezes a gente se perdia em momentos tão intensos que eu saía com as pernas bambas e um sorriso que não explicava. O mais incrível era como a gente se equilibrava. O André com sua energia que puxava a gente para frente, o Luiz com sua calma que trazia segurança, e eu, bom, eu era o fogo que mantinha tudo aceso. Teve uma noite que marcou essa nova fase. O André sugeriu um jantar temático, com direito a velas, comida chique e uma regra. Cada um tinha que contar um desejo secreto. Eu estava nervosa, mas quando chegou minha vez, fui sincera. Quero que a gente nunca perca essa liberdade, esse jeito de se jogar sem medo. O Luiz, com aquele olhar profundo, disse que queria se sentir parte de algo maior, como uma família que a gente escolhe. O André, sempre o mais ousado, confessou que sonhava em levar nossa aventura para outros lugares, talvez até viajar pro exterior juntos. A gente brindou, e aquela noite terminou com a gente mais conectado do que nunca. Claro que nem tudo era perfeito. Às vezes eu me pegava pensando se isso ia durar, se a amizade com o Luiz ia mudar, ou se o André e eu íamos acabar sentindo ciúmes. Mas a gente conversava abertamente, e isso fazia toda a diferença. O Luiz sempre dizia: "Se alguém sentir que tá desconfortável, é só falar. O barco só navega se todo mundo tá remando junto." E até agora, a gente tava remando direitinho. Agora, aos 45 anos, eu olho pra trás e vejo como essa aventura mudou minha forma de ver a vida. Descobri que o amor, o desejo e a amizade podem se misturar de um jeito lindo, desde que tenha respeito e verdade. O André e o Luiz viraram mais que parceiros de uma noite. Eles são parte da minha história, do meu barco. E eu sou a Carla, que aprendeu que a vida sempre tem espaço para mais, para ousar, para amar. Prometi uma continuação que ia te prender, e aqui tá ela, com todos os detalhes quentes e emocionantes que você queria. O que achou dessa nova fase da aventura? Conta nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal Confissões e Desejos e compartilha com quem curte uma história cheia de paixão. Ativa o sininho para não perder a próxima parte, porque esse barco ainda tem muito para navegar. Até a próxima, amores!